vai para uma palestra, também com representantes de comunidades tradicionais e pessoas que trabalham, inclusive, com os passeios no Mangue de Magé. Para apresentar, a gente apresentar a palestra sobre o tema Restauração de Manguezais, a experiência da Guardiões do Mar, chamamos Guilherme de Assis Rodrigues, nosso sortudo. Ele é engenheiro florestal e mestre em Ciências Ambientais e Florestais. Ele está na Guardiões do Mar há 11 anos, sendo responsável técnico e coordenador institucional das atividades de restauração florestal dos manguezais degradados. Bem-vindo, Guilherme. Próximo membro, vou chamar Alaildo Malafaia. Ele é presidente da cooperativa Manguezal Fluminense, coordenador do turismo de base comunitária pela cooperativa, e também coordena a execução de plantio de floresta de mangue e apoio à pesquisa e educação ambiental. Seja bem-vindo, Malafaia. Ótimo guia pelo mangue. E para fechar essa mesa, chamamos Eugênia Maria dos Santos Oliveira. Ela é pescadora, é artesã e é coordenadora de plantio no projeto Sou do Mangue. Bem-vinda, Eugênia. Boa conversa, pessoal. Até já. Boa palestra e com a palavra, Guilherme. Bom, pessoal, boa tarde. É uma honra enorme para mim estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a restauração de manguezal e com pessoas tão incríveis e tão impressionantes que estão aqui do meu lado, né? Então, eu só peço desculpas se eu for um pouco rápido, porque a palestra é um pouco longa, e aí, se vocês quiserem algum apontamento, alguma opinião sobre algum ponto específico, aí a gente bate um papo depois. Só me apresentando, Guilherme Rodrigues, 37 anos, cabelo castanho escuro, 1,83. Estou vestindo aqui uma calça jeans azul escuro, sapato preto e camisa branca. Então, vamos começar? Bom, pessoal, então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre a nossa restauração. Eu vou ser bem sucinto, como eu falei, depois eu vou dar a oportunidade aqui para os meus amigos falarem também, e após também tem uma palestra muito interessante aí com a participação da ACAM. Bom, eu sei que vocês já viram essa imagem algumas vezes. Ali está a nossa Baía de Guanabara, e a gente pode perceber Rio de Janeiro, São João de Meriti, Duque de Caxias, lá do lado esquerdo. Do lado de cá, Niterói, São Gonçalo, a gente vê uma grande mancha cinza. E toda essa mancha, lá antes do descobrimento, né, era manguezal, e as cidades foram crescendo, se desenvolvendo em cima do manguezal. Lá no final, onde tem aquele polígono amarelo, a gente vê a APA de Guapimirim, e aí a gente percebe já naquela mancha mais escura, verde mais escuro, a importância que é a gestão de unidades de conservação para a conservação da natureza, porque se não fosse a presença da APA de Guapimirim, nós certamente teríamos um abraço mortal na Baía de Guanabara e não teríamos mais esse manguezal que a gente tem hoje. E é nessa área onde a gente trabalha. Essa imagem ela é um pouco antiga, então peço desculpas pela qualidade, mas ela já mostra como que era o estado de degradação da APA de Guapimirim, até antes da criação da respectiva APA. Então, a gente pode ver aqui um grande desmatamento, um grande processo de desmatamento, uma coisa que dói a gente ver. E toda essa madeira que tinha aí, ela abastecia as olarias que produziam tijolos, telhas, produziam carvão. Então, boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro cresceu às custas do manguezal. É claro que boa parte dessa área que se encontrava degradada, ela retornou ao que era antes, por meio da resiliência. Então, ela sozinha foi capaz de retornar ao que era antes. Mas tem outras áreas que não tiveram essa mesma sorte. Então, a gente está vendo aqui uma grande área que havia vegetação de manguezal, havia um grande bosque de manguezal aqui, uma grande floresta, só que houve o desmatamento, e aí, com o desmatamento, uma grande incidência solar assolou essa área e fez crescer, de forma praticamente descontrolada, o acróstico que é a samambaia do mangue. Então, a samambaia do mangue ela é do manguezal, é uma espécie que pertence a esse ecossistema, só que ela encontrou condições favoráveis a se alastrar por essa área. Então, a gente está vendo aqui muitos hectares de acróstico, e ele impede o crescimento da vegetação arbórea de manguezal. Vocês podem ver aqui no diagnóstico de campo que nós fizemos,
como que ela é densa, como que ela é alta. Nessa figura do meio aqui, sou eu num diagnóstico de campo, então ela chega a mais de 2 metros de altura, então ela é bem densa, não deixa os propágulos se desenvolverem e formarem a comunidade florestal. Aqui na figura da direita, a gente pode perceber aqui o nosso grande amigo, Mendonça, a gente fazendo um diagnóstico de campo. Então, esse é o cenário das áreas que a gente trabalha. Então, só um breve histórico das áreas que a gente atua na restauração. A vegetação retirada há mais de 50 anos para abastecimento das olarias. Houve perda de resiliência e houve o desenvolvimento de espécies herbáceas oportunistas. Então, a samambaia do mangue, nesse caso, não é uma espécie invasora, é uma espécie oportunista que encontrou, literalmente, a oportunidade de crescer e se desenvolver, impedindo o desenvolvimento da regeneração natural. Só que trabalhar no manguezal não é fácil. Trabalhar no manguezal é complicado. Já apresentaram aqui para vocês uma série de peculiaridades no manguezal. Então, naquela figura da esquerda lá, para quem não conhece, aquilo ali é o maruim. Então, é um inseto terrível, não tem repelente que dê jeito, queima mesmo, é muito incômodo, e muitas vezes a gente tem que suspender a execução do trabalho de campo, porque é impossível ficar lá trabalhando. Aqui na figura do meio sou eu, que atolei num diagnóstico de campo, então, felizmente, eu fiquei só com uma perna em campo, não fiquei com as 2, senão eu estaria lá até hoje. E aqui na figura da direita, nossa amiga aqui, a dona Eugênia, a gente voltando de um dos campos e a gente ficou encalhado. Então, ora a gente atola, ora a gente encalha. Então, o manguezal tem essas peculiaridades que a gente tem que conviver com elas, né? E aí entra uma grande questão, que é a saúde e segurança do meio ambiente. Quando a gente trabalha com restauração florestal, o principal fator que a gente tem que tomar cuidado é com a vida daquelas pessoas que estão ali trabalhando, que são muito preciosas para a gente. Então, a partir de uma contratação nossa com a empresa NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, nós adotamos a saúde e segurança do meio ambiente, adotamos essa cultura, juntamente com uma empresa lá de Curitiba, que é a Index Florestal, e começamos, em todo o projeto de reflorestamento, a adotar essas medidas. Então, vocês estão vendo lá naquela primeira placa o banheiro químico, então é obrigatório, tem em todos os projetos, e o material que tem nele é biodegradável. Aqui na figura do meio, a gente tem a área de vivência e ela tem proteção UV, então traz mais conforto para a pessoa que está ali trabalhando. E na figura aqui da direita, não tem ninguém passando mal, mas é um ensaio. Isso aqui é um simulado de mal súbito. Então, vai que uma pessoa trabalhando nesse ambiente acontece alguma coisa. O que a gente faz? Então, a gente simula condições extremas. Aqui, no caso, foi um mal súbito. Nosso amigo Mendonça ali fazendo o papel dessa pessoa, e a gente tem uma maca SCAD, que é uma maca dessa de prancha, que a gente pode arrastar a pessoa e tirar do ambiente. Lá na figura da esquerda, a gente avaliando a nossa caixa de primeiros socorros. Aqui no meio, o nosso biólogo, Rodrigo Gaião, fazendo toda a parte de diálogo diário de segurança. O que é isso? Diariamente falamos dos potenciais riscos que a equipe está envolvida e como a gente pode mitigá-los. E aqui na direita, já os nossos coletes, e a gente faz inspeção constante deles, né, para ver a qualidade e lavagem também. Quando a gente entra nos métodos de restauração florestal, a gente pode falar basicamente de 2 metodologias. A primeira é o transplante de mudas, e na Guardiões do Mar responde por 99,9% do trabalho. E também temos a produção de mudas. Eu não vou entrar no tempo de produção de mudas, porque a gente não tem tempo, mas foi onde eu desenvolvi a minha dissertação. É possível produzir mudas de manguezal, mas existe uma série de peculiaridades. Então, vamos seguir aqui com o transplante de mudas. Por que fazer o transplante de mudas em manguezal? A gente tem essa área aqui exuberante, muito linda, e ela que dá praticamente todos os recursos que a gente vai restaurar. Então, é essa área aqui que vai fornecer os propágulos, vai fornecer as mudas, e nós vamos pegar essas plantas e levar para as áreas que precisam de restauração. Então, quando a gente fala de projetos de reflorestamento, basicamente a gente pode sintetizar em 3 grandes etapas. A primeira é a implantação, e a implantação se subdivide em roçada, que é a limpeza diária, o transplante de mudas e o plantio e tutoramento. Essa é a etapa onde a gente tem um maior gasto de recurso humano, um maior gasto de valores também, né, porque é a etapa mais dispendiosa.
Depois passamos para a etapa de manutenção, onde tem roçadas periódicas, replantio de mudas mortas e tutoramento. Então, é a etapa que leva mais tempo no projeto, porque a gente quer assegurar que essa floresta se consolide. E, por fim, ali o monitoramento e a avaliação da qualidade do projeto. Então, a gente avalia os processos ecológicos. Então, primeiro, ali falando da roçada, limpeza de área, a gente está vendo aqui 2 operadores. Vocês reparem que eles estão usando um capacete, tem tela protetora, tem protetor auricular, então entra toda aquela questão que falei para vocês sobre a saúde e segurança. Reparem que eles estão em posições opostas, mas um bem distante do outro. Então, há uma metodologia da gente colocar esse pessoal em campo, mas que eles nunca se encontrem, porque se eles se encontrarem, vai bater roçadeira com roçadeira, e isso pode causar um acidente em campo. Então, há uma metodologia também de colocar, de disposição dos operadores em campo. Bom, quando eles começam a roçar, a grande peculiaridade é a roçada começa como se fosse fatiando a samambaia, de cima até embaixo, na base de onde saem as folhas, e essa que é a grande peculiaridade. É importante roçar tudo, até embaixo, até encontrar o rizoma, que rizoma é aquele caule que fica debaixo do solo, e a partir dele começam a surgir as folhas. Então, é importante roçar tudo, para que tenha um controle ideal dessa samambaia. Se fosse, por exemplo, a gente, às vezes, acontece de encontrar alguns projetos que acabam roçando só a folha. Só que isso é um problema, porque se você roça só a folha e não roça a base, depois essa samambaia pode crescer muito agressiva e ficar, inclusive, maior do que ela era antes. Quando a gente faz a roçada, todo o material da roçada permanece em campo, então é criada essa espécie de manta protetora do substrato. Por quê? Vai começar a ter radiação solar, incidência solar. Então, essa manta protege o solo da radiação solar. E quando a gente tira um pouquinho dessa camada dessa manta, a gente percebe que o substrato é mantida a umidade, as características do solo. Então, é uma forma de proteger o solo onde a gente está trabalhando. E a gente entra aqui na questão do transplante de mudas. A gente está aqui, a nossa amiga Dona Eugênia. Então, a gente está vendo uma série de plântulas aqui crescendo na nossa área. Então, como eu falei para vocês, o próprio manguezal está dando condições para a gente de replicar. Então, nós identificamos uma área dessa, com essas mudas. O que é importante? Primeiro de tudo, a gente tira de 35% a 40% das plantas que estão aqui. A gente nunca tira tudo para justamente permitir que a floresta continue os seus processos de sucessão. E também não tira tudo porque, se a gente tirasse tudo, poderia causar, inclusive, processos erosivos, e não é o que a gente quer. Então, a gente vem aqui e coleta, aleatoriamente, mais ou menos uns 40% de mudas. Um outro fator muito importante, a muda, quando ela é tirada, a gente sempre tem que tirar ela com um torrão, para que essa muda tenha um mínimo de impacto em suas raízes e consiga sobreviver lá no campo. Essas mudas são transportadas, a gente tem ali, na figura da esquerda, as sacolas, e aqui na direita, nosso trabalho é todo feito em hidrovias. Então, esse é o cenário que a gente trabalha, bem bonito. Quem for visitar o manguezal amanhã vai gostar bastante. E aí, finalmente, a gente chega na parte de plantio. Então, como eu falei, na figura da esquerda, a gente está vendo ali o nosso amigo, o cooperado, carregando as mudas. Percebam que embaixo ali, né, da mão dele, você vê o torrão das mudas. Então, essas mudas estão com as raízes mantidas, com qualidade, para que sejam plantadas. Na figura da direita, aqui, o nosso amigo Jonas fazendo o plantio. Ele usa uma cavadeira para abrir a cova e fazer o plantio das mudas. E o que é muito importante, quando a gente trabalha no manguezal, a gente tem a influência da maré. Então, na figura aqui da direita, percebam, tem uma linha tracejada em vermelho, que é a posição que a muda deveria ficar, que era na vertical, só que ela acaba tombando porque ela não tem onde se sustentar. Então, a maré sobe, a maré desce, e quando essa maré desce, ela acaba tombando todas as mudas. Então, é importantíssimo fazer o tutoramento. E aqui a gente... É assim, o tutoramento. Então, a gente corta os feixes de bambu, colocamos ao lado das mudas e aí fazemos uma amarração em 8, de preferência, claro, com material biodegradável, no caso aqui é o barbante. E nós trabalhamos com as 3 espécies de manguezal, a gente tem ali a Avicennia shaueriana, o mangue preto, a Laguncularia racemosa, o mangue branco, e finalmente ali a Rhizophora mangli, que é o mangue vermelho. E aqui
eu até agradeço muito a professora Yara, que disponibilizou, né, em todo o trabalho dela esse referencial, porque é muito importante, quando a gente trabalha com restauração, a gente reproduzir o que a natureza nos ensina, o comportamento da natureza. Então, quando a gente trabalha com manguezal, a gente tem que plantar exatamente cada espécie onde ela está adaptada, na zona de ocorrência natural. Então, o mangue vermelho ele vai ser plantado naquelas áreas mais próximas de rios, microcanais. Já o mangue preto vai ser plantado nas áreas entre marés, e também a nossa experiência mostra que o mangue preto pode ser plantado nas áreas mais sombreadas. E, por fim, o mangue branco nas áreas mais altas. Então, acontece de termos polígonos no nosso reflorestamento que só tem mangue branco, porque é o local de ocorrência dela. Não faz sentido a gente colocar outras espécies que não sejam mangue branco naquela localidade. Então, essa é a visão da restauração florestal após a execução. Então, num primeiro momento, a gente olha esse monte de pontinho verde, parece que está uma coisa muito artificial, mas vocês vão poder acompanhar aqui comigo que isso vai se transformar e virar uma floresta bem interessante e bem bacana. Seguindo aí nas atividades de manutenção, a gente tem as roçadas periódicas. Então, vejam ali que está saindo algumas folhas da samambaia. Isso mostra que o primeiro controle foi bem efetivo e agora só está saindo algumas pequenas folhas. Então, o nosso operador de roçadeira vai fazendo o controle dessas folhas que sobraram. Mais ou menos na segunda ou na terceira, o repasse de roçada já está totalmente controlado e a gente não precisa mais voltar nessa atividade de roçadeira. Há o replantio de mudas mortas, há o novo tutoramento das mudas. E aí vem a questão do monitoramento da qualidade. Em 2017, o INEA elaborou um estudo muito interessante e disponibilizou um material muito, muito bacana, que é o Manual de Procedimentos de Monitoramento e Avaliação de Áreas de Restauração Florestal do Rio de Janeiro. Então, o que isso significa? Qualquer projeto no estado do Rio de Janeiro que se seguir o que está aqui nesse manual, o projeto, depois de 4 ou 5 anos, vai dar muito certo, vai formar uma floresta e vai dar bons frutos. Então, a gente segue em todas as nossas atividades, mesmo que não sejam licenciadas, a metodologia estabelecida pelo INEA. Na figura da direita aqui, sou eu com a dona Eugênia, a gente instalando uma das unidades amostrais, que é um transecto de 25 metros, e ali a gente faz a avaliação. Na figura da esquerda, o nosso biólogo, lá, o Rodrigo Gaião, fazendo o monitoramento, vendo o diâmetro de copa. Só que a gente também vai um pouquinho além da resolução e também focamos também na questão científica. Então, aqui na figura da direita, estamos instalando quadrantes de 1 metro quadrado em áreas já consolidadas, em áreas já formadas de manguezal. Aqui já tem uma floresta, mas a gente precisa saber como que está se dando a sucessão ecológica. Então, a gente avalia aqui a regeneração natural dessa floresta. Aqui já é uma figura de 2013, então vocês vão poder acompanhar comigo agora como que funciona o processo de restauração. O espaçamento entre mudas, né? Existe um espaçamento pré-determinado, não vou ter tempo de falar um pouco disso, mas existem vários espaçamentos que a gente pode utilizar. No caso aqui foi 2 por 2, tá? Então, a cada 2 metros a gente planta uma muda em linha. E essa é a imagem de 2013. Esse é o mesmo local já em 2015. Aqui em 2017 e, finalmente, agora em 2019. Então, tirado exatamente do mesmo ponto. Então, a gente consegue observar como que a floresta vai se adaptando e crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. É a mesma área em 2023. Semana passada, a equipe do Projeto SA foi lá fazer o registro até para o Lenine e descobriu isso aqui, viu? Se a gente olhar para a figura da esquerda, percebam que aquela ideia, né, um pouco até artificial, quando tem o início do projeto, ela já cai por terra, porque a gente já tem uma floresta consolidada. Se você olhar o solo na figura da esquerda, você percebe um monte de pontinho verde. Então, são plantas que estão regenerando, são plantas que estão crescendo. Aqui na figura da direita, várias mudas de regeneração natural de mangue vermelho. Então, isso é um indicativo que essa floresta está se desenvolvendo e está avançando para estágios sucessionais mais avançados.
E aí a equipe de pesquisa do Projeto Sá teve uma ideia bem interessante, que é começar, a gente vai sair agora da parte de flora e vai também começar a avaliar a parte de fauna. Então, eles começaram a instalar as câmeras TRAP nas áreas de reflorestamento. Essa, inclusive, essa placa é onde fizemos a neutralização das emissões de carbono do documentário do Bahia Urbana. E o que a gente encontrou foi isso aqui. A gente já começa a ver o retorno da fauna. Esse é o guaxinim, já passeando lá pela área de restauração. Aqui é ele procurando comida, então ele está procurando aí um caranguejo para poder se alimentar. Então, a gente começa a perceber que, por meio da restauração florestal, a gente coloca uma peça nesse quebra-cabeça e as outras peças começam a se encaixar e restabelecer aqueles processos que se encontravam perdidos. Então, uma síntese da nossa restauração florestal, a gente tem aí mais ou menos 41 hectares restaurados até o momento. Para quem trabalha com outras fitofisionomias, Mata Atlântica, pode parecer pouco, mas lembre-se, como eu falei lá no início, trabalhar com manguezal é difícil, é complicado, as condições são muito adversas. E replicar também a condição de manguezal ao que era antes é uma tarefa difícil. Então, exige muito tempo, exige muito estudo, exige muita dedicação e diagnóstico de campo. Então, foram 41 hectares, mas muito bem executados. 120 mil mudas plantadas, então dá mais aí E teremos ainda mais de 2.500 mudas para neutralização aqui do Comangue. A partir de semana que vem estaremos plantando. E, como diz o nosso querido Pedro Belga, que eu chamo carinhosamente de patrão, ele fez o cálculo e colocou aí... E encontrou que plantamos 33 mudas por dia, 1.000 mudas por mês, 120 mil mudas na última década. E, pessoal, já vindo aqui para o final da minha apresentação, como profissional da área de restauração florestal, eu entendo que a gente está na década da restauração e a gente tem muito trabalho a ser cumprido. Afinal de contas, muitas cicatrizes, muitas feridas precisam ser tratadas do nosso planeta e a restauração florestal é uma das formas da gente devolver ao ambiente aquilo que ele tinha antes. Para vocês terem uma ideia, toda essa floresta que está aqui no lado direito do rio é uma floresta plantada por mãos humanas. Eu comecei lá atrás, numa das primeiras fotos, eu mostrei que mãos humanas atrapalharam, degradaram, e agora mãos humanas fizeram uma floresta belíssima como essa. Então, esse plantio foi de 2016 e hoje já está assim, exuberante. Então, o que foi fundamental nessa nossa jornada, nessa nossa experiência? Primeiro de tudo, não se tinha conhecimento nenhum sobre restauração de manguezal. Então, graças aos grandes mestres que estão aqui hoje, que por meio de todo o seu conhecimento e dedicação, professor Clemente, professor Hermínio, professor Iara, professor Mário. Então, por meio de todo esse conhecimento que eles deram para a gente pôde aplicar isso e correlacionar com a área de restauração florestal. Além disso, teve muito amor, muita dedicação de todos aqui envolvidos. Vocês vão ouvir um pouquinho os nossos amigos da cooperativa. E o fundamental de tudo é o conhecimento técnico e científico junto com o conhecimento tradicional. Então, a gente tem aqui Cooperativa Manguezal Fluminense, os nossos amigos lá de Magé, da ACAM, que são pessoas que vivem do manguezal, conhecem o manguezal, sabem de todas as nuances, então conhecem ativamente cada característica do que esse ecossistema dá para a gente de informação. Isso que é o grande barato de trabalhar com comunidade tradicional, trazer o conhecimento deles para dentro da nossa área, para dentro da parte técnica, para dentro da área científica, e podermos juntos fazer uma floresta dessa. E, assim, não é de hoje que um grande sábio já dizia que, se você quiser entender da vegetação, quiser entender do meio ambiente, pergunte aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Obrigado, gente, pela atenção de vocês.
Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença de vocês, que é sempre muito importante a gente estar passando essas informações, igual o nosso engenheiro florestal já falou sobre a parte técnica. E eu vim aqui falar para vocês como que uma cooperativa formada por pescadores e pescadoras artesanais chegou num ponto de conhecimento, de construção, de tanta coisa maravilhosa para o nosso planeta e para nós, os seres humanos. Nos anos 80, quando a nossa Baía de Guanabara estava passando por esse processo de desmatamento desfreado, que praticamente toda a Zona Oeste, Zona Sul e Barra da Tijuca foi construída à base de queimar nossos manguezais. Então, vocês imaginam como que para nós, pessoas, pescadores artesanais, vivendo da pesca artesanal da Baía de Guanabara, passou de falta do peixe, falta do caranguejo, falta do camarão, e o sentimento de destruição, que parece que esse manguezal aqui da Baía de Guanabara passou por uma guerra. Mas não foi uma guerra, foi o homem se beneficiando, que na ideia deles era madeira de graça, ao ponto do próprio pescador cortar o mangue, que é a árvore, para construir curral, casa de taipa, escora de construção civil, cabo de ferramenta, e nos levou a esse ponto de que ter sido ter que criar uma unidade de conservação aqui no Rio de Janeiro, a APA de Guapimirim, que foi a primeira unidade de conservação federal constituída para proteger especificamente manguezais. Olha. E, por essa razão, eu e várias famílias, moradores aqui do entorno da Baía de Guanabara, tivemos que nos sair aqui da Baía de Guanabara, ir para outro local. Eu fui para o estado de São Paulo, especificamente para Santos, Cananéia, né, para poder continuar tirando o sustento dos recursos naturais do meio ambiente manguezal. E vou contar para vocês como que nós, pescadores e pescadoras artesanais, chegamos a poder participar desses eventos de restauração ecológica de manguezal, ou se a gente não faz uma restauração, a gente faz um plantio que dá à natureza a possibilidade dela auto se regenerar com a sua própria resiliência. Porque quando a gente planta mangue, a gente está plantando vida, a gente está plantando perpetuação de espécies, tanto para a biota marinha ou para a biota de água doce, que o manguezal ele representa tudo isso, tanto a parte marinha quanto a parte de aves, peixes de água doce também, ele representa, ele perpetua, ele faz tudo com essas três espécies, maravilhosa, o preto, o branco e o vermelho, consegue produzir muita vida, que no manguezal não tem morte, é um ecossistema que só tem vida. E em 2006, 2007, nós, pescadores e pescadores do entorno da Baía de Guanabara, fomos convidados por uma ideia que surgiu dentro do conselho gestor da APA de Guapimirim, pegar pescadores e pescadoras e dar um curso dentro de um projeto, 3 cursos distintos: viveirismo, artesanato e ecoturismo na época, que não se falava ainda de turismo de base comunitária. Então, participamos do projeto PDA 031, de Projetos Demonstrativos do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente. E quando acabou esse projeto, esses cursos, o que fazer agora com esses pescadores e pescadoras que, de uma certa forma, está com a mão de obra qualificada? Daí surgiu a ideia de criar, nós fomos orientados por uma advogada, de criar uma cooperativa, ou uma associação, ou uma ONG, e nós optamos pela Cooperativa Manguezal Fluminense, que foi criada em 12 de abril de 2008, que nos traz muito orgulho para nós, pescadores, de hoje estar aqui num ambiente desse. Obrigado
por ter sido convidados, nós, né, até desculpa eu não ter falado isso antes, de estar participando de um congresso, primeiro Congresso Nacional de Restauração de Manguezal no Brasil. Vocês não imaginam quanto isso é importante para nós, pescadores, estar aqui como autoridade em plantio de manguezal. Eu sou um pescador e hoje está aqui falando para vocês. Isso não tem dinheiro que pague o sentimento de felicidade e de orgulho e satisfação de estar aqui falando para vocês. Então, obrigado, mas vocês estão batendo essa palma, é para o manguezal do Brasil, do mundo, que é ele que nós devemos isso a ele. Obrigado, manguezal, por estar sendo aplaudido. Então, nessa participação, essa cooperativa de pescadores e pescadoras, deixa eu ver aqui, de olho no teu tempo, está num evento desse, está há 15 anos no mercado, uma cooperativa formada por pescadores, que se no mundo se cria milhões de empresas, milhares de empresas, e ficam 5 anos pelo caminho. Uma cooperativa de pescadores artesanais e pescadoras, e fez, igual o Livar falou aqui daqui a pouco, 15 anos de sobrevivência, de resiliência. É muito importante, se você, quem não consegue ver isso, porque... E devendo isso, gente, que eu vou falar uma coisa super importante para todos nós. Isso dependeu das parcerias. A parceria é tudo. O apoio de que, quando eu comecei a entender o que era uma unidade de conservação, eu tinha uma visão que os servidores eram o opressor e nós, pescadores, as pessoas que eram oprimidos, eram os oprimidos. E nenhuma gestão, nenhuma unidade de conservação, APA de Guapimirim, ela mostrou que é o contrário. Ela estava disposta a dar educação ambiental para esses pescadores, e com a criação da Cooperativa Manguezal Fluminense, que esses pescadores não vivessem só mais do recurso natural do meio ambiente. E quando eu falei isso para minha esposa, que eu ia viver não só do recurso natural do meio ambiente, que hoje eu trabalho ao contrário, eu ajudo a perpetuar as espécies dos recursos naturais do meio ambiente. Minha esposa riu, porque ela sabia que eu não sabia o que eu estava me metendo. E que pescador tem que pescar, que senão passa fome, não vai ter o que comer dentro de casa. Não, gente. Eu insisti, eu e vários outros cooperados, está aqui, dona Gênia, essa senhora, ela é terrível, hein? Cuidado. Ela roça, ela rema, ela joga tarrafa, ela tira a muda. Tem vezes que a gente encontra com ela dentro do manguezal, ela com a muda assim, ó. Parece que é um bebê no colo dela. O carinho que ela tem pelo que ela faz e pelo que ela ama fazer. E nós conseguimos passar por todas essas dificuldades e tivemos a felicidade, com o apoio da APA, dos gestores, nos aparando, nos orientando, nos dando a mão. Tivemos a felicidade de ser apresentado para Guardião do Mar há 11 anos. Nós já fazíamos esse trabalho de restauração ecológica de manguezal e fomos apresentados a Guardião do Mar, que começamos com um contrato frio. Esse contrato frio virou uma grande amizade, um respeito recíproco. Estamos há 11 anos nessa grande amizade. O contrato continua, infelizmente tem que ter, né? E que nos trouxe hoje estarmos aqui falando, ter plantado mais de 130 mil mudas de mangue preto, mangue vermelho e mangue branco. Obrigado por vocês terem vindo nos ouvir e nos dar voz. Geninha. Vem cá, menina. Beijo. Essa dona, tudo boa, gente? Boa tarde a todos e a todas.
Eu sou Eugênia Maria dos Santos Oliveira, eu tenho 58 anos e sou pescadora, artesã e plantadora de mangue. Sou fundadora da cooperativa Manguezal Fluminense e sou muito feliz, hoje estou muito feliz em estar aqui nesse lugar, porque eu nunca pensei de chegar a um lugar desse e hoje eu estou aqui. Hoje estou usando um vestido azul com flores rosa, sapatilha marrom, tenho mais ou menos 1,60 m de altura, uso brinco dourado na orelha e tenho um cabelo louro. Então, eu comecei na cooperativa, não, nós começamos fazendo curso, como o Malafaia citou, curso de artesanato, de paisagismo, e os homens de piloto de ecoturismo. E nós ficamos mais ou menos uns 2 anos fazendo esse curso. E aí a gente, todos os sábados, estava lá na sede do ICMBio. Nós tivemos o apoio do ICMBio. Nosso início, sempre nós tivemos o apoio deles. Concurso, depois veio a formação da cooperativa Manguezal Fluminense. E umas pessoas ficaram... Aí a gente não sabia o que fazer naquele momento, se formava uma cooperativa, como o Malafaia já citou aqui, ou uma associação de pescadores, que os cursos foi para pescadores e pescadoras e catadoras de caranguejo da região. E aí já tinha uma associação de pescadores, associação de moradores, e aí a gente se resolveu a formar uma cooperativa. Aí foi formada a cooperativa Manguezal Fluminense. Aí veio alguns projetos, e aí nós começamos o projeto que veio para nós, plantar mangue, a gente tinha que fazer as mudas de mangue. Ir até o mangue, pegar os propágulos e fazer as mudas de mangue. Só que, na época, não deu muito certo. Gente, eu falo assim, minha fala popular, porque eu não sei falar a palavra bonita, mas eu falo a palavra que as pessoas que não sabem falar a palavra bonita entendam, assim como eu, né? Então, vocês me desculpem, que eu sou assim, eu sou sincera mesmo. Então, eu sou meia grossa, mas eu sou verdadeira. E trabalhadora também, gente. E, então, é isso. Não deu muito certo o nosso trabalho, porque a gente tinha que fazer... Nós começamos fazendo composto orgânico, substrato. Tinha uma trabalheira muito grande de ir no mangue, pegar o barro do mangue, a lama do mangue, fazer o substrato, para ali a gente conseguir fazer as mudas, o plantio dos propágulos, para a formação das mudas. E o impacto foi tão grande que a gente não conseguimos restaurar nenhuma área. Então, aí foi onde surgiu a ideia de nós, pescadores, fazer o transplante. Nós, na nossa observação, de bobo, mas observador, né? Porque, às vezes, a gente não tem estudo, mas observa as coisas. E a gente que vive da natureza, somos pescadores e tem uma vontade de fazer com que a coisa aconteça. Então, foi assim que nós conseguimos. A gente descobrimos, eu e Malafaia, a gente descobrimos que no nosso substrato que vinha do mangue, aqueles propágulos de mangue branco que vieram no nosso saco, que a gente trouxe o substrato, os propágulos que estavam ali dentro sobreviveram, nasceram, germinaram ali dentro. Aí a gente teve a ideia de levar até o conhecimento do ICMBio para eles liberarem para a gente conseguir tirar as mudas debaixo das árvores mãe. E aí foi onde nós conseguimos fazer o plantio da nossa primeira área de mangue que nossa cooperativa executou. E daí por diante a gente foi pegando o projeto através da Guardiões do Mar, do Pedro, que acreditou na gente, na cooperativa,
E aí o nosso sucesso é esse que hoje vocês estão vendo. E outra coisa que eu queria falar também é que a Valdirene falou sobre as oportunidades, as dificuldades que a gente tem sobre o nosso trabalho, porque eu também sou artesã e eu sinto uma grande dificuldade que a gente tem de profissionalizar os artesãos com a qualidade do artesanato, porque a gente que faz o artesanato manual não é igual uma fábrica que se faz, que tem lá, eles têm lá os meios deles fazer, e a gente não. Eu gostaria que, se a gente alguém tivesse condições de dar curso para essas pessoas artesãs, para que tivesse uma qualidade melhor do artesanato nosso brasileiro aqui da região, era de uma gratificação muito grande para a gente artesã. Eu não falo só por mim, mas falo por todos. Obrigada, muito obrigada. Não falo por mim, mas falo por todos que, nesse momento, precisam, que a nossa dificuldade é essa, da qualidade do artesanato e um lugar para expor o artesanato, que é muito difícil. Para quem vive de artesanato, é muito difícil. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, porque eu falo e não tenho noção, estou aqui nervosa, vocês não imaginam como que eu estou nervosa. Sou muito trabalhadeira, mas, nessa hora, eu não sou ninguém, gente. Vocês me desculpem, que é a primeira vez minha que estou aqui, numa multidão dessa de gente, né? Todo mundo importante, e eu aqui pequenininha, no meio de vocês, mas eu estou podendo fazer aqui, tentando fazer o melhor, dar o melhor de mim, com amor. Obrigada, muito obrigada por esses aplausos. E nós agradecemos muito a Guardiões do Mar, o Pedro, que é um amor de pessoa. Ele é uma criatura que eu amo de paixão, amo de graça, porque ele é uma pessoa que, independente do que aconteça com ele, vida pessoal, vida profissional, ele é sempre essa pessoa que vocês verem, que ninguém não sabe o que acontece de ruim, só de bom, com essa família Guardiões do Mar. E eu não sei se eu estou falando demais, eu me sinto também da família, né? Pelo carinho que eles têm por mim. Guilherme, eu nem falo. Guilherme, olha, é como se fosse um filho para mim. Conheço desde o início. Nós estamos juntos e eu não tenho mais nada para falar, gente. Só tenho a agradecer a vocês. E que, no que eu puder ajudar, se tiver algum voluntariado sobre mangue, que eu puder ajudar, se eu puder, eu estou à disposição. Tá bom? Obrigada.